Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Glorificado seja Deus pela vida, pela salvação. Glorificado seja Deus pela realização gloriosa de Cristo Jesus, para todo aquele que nele crê, tenha em Deus e com Deus a vida eterna. A vida eterna, ela é oferecida ao ser humano através de Cristo Jesus, o Senhor. E aí cabe uma pergunta a nós: que conhecimento você tem de Jesus? Cabe mais uma pergunta, além do conhecimento: qual é a sua comunhão com Ele? Você tem se tornado uma unidade nele? Veja que ele, na oração sacerdotal, que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 17, ele ora ao Pai para que aquele que nele esteja seja um com ele, assim como ele é um com o Pai. Quando você olha na palavra, no capítulo 14, no diálogo dele com os seus discípulos, ele diz aos seus discípulos para que eles não ficassem preocupados, pois assim diz o texto, em João 14, a partir do verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, corrigindo o texto, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis
os meus mandamentos. Eu li o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 1 a 15, e o título na Bíblia de Estudo de Genebra é Jesus conforta os discípulos. E o contexto é um diálogo de Jesus com os discípulos a respeito de eles não terem seus corações turbados, porque eles conhecem a Jesus, eles sabem para onde Jesus vai, mas no diálogo a gente vai perceber que não era assim o conhecimento que os discípulos tinham de Jesus. E aí cabe uma pergunta: quem é Jesus Cristo? De acordo com a Bíblia visual com infográficos, tem-se a indagação: quem é Jesus Cristo? E a colocação é: muitas pessoas pensam que Jesus Cristo era apenas um grande mestre, mas os cristãos acreditam que ele era muito mais do que um mero ser humano. A sua morte e a sua ressurreição mudaram radicalmente o curso da história. O amor de Cristo permite que as pessoas entrem em um verdadeiro e significativo relacionamento com Deus Pai. Veja que Jesus espera isto de todo aquele que professa ser filho de Deus, que professa ter comunhão com Deus. A comunhão só se dá através de Jesus Cristo. Em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas antes dele fazer esta afirmação, ele diz para os discípulos não estarem turbados seus corações, mas que eles deveriam crer em Deus e crer também em Jesus. Pois o texto assim nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E em seguida Jesus fala a respeito do que espera o ser humano. Pois disse ele: na casa de meu pai há muitas moradas. Não precisa ficar preocupado, há morada para todos os que creem. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E segue Jesus falando a respeito do lugar em que o ser humano se preocupa em estar. Disse ele no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele, Jesus, quer que estejamos em inteira comunhão com Ele. Mas para estar em inteira comunhão com Ele, você precisa saber quem é Jesus. De acordo com a própria palavra de Deus, nós vamos saber que Jesus é plenamente humano, pois em João 1,14 diz a palavra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, Jesus é plenamente humano. Ele nasceu como um ser humano. Ele nasceu de Maria. Entretanto, ele não pecou, mesmo quando foi tentado. Ele suportou as dores e as tentações da humanidade. Ele não merecia nenhum tipo de castigo ou morte,
porque ele não pecou. E a palavra diz em Romanos, capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Quem merecia a morte era quem pecou, e quem pecou fomos nós. Porque quando Adão desobedeceu a Deus, quando Adão não observou o que Deus havia lhe ordenado, caiu, com ele caiu toda a humanidade. Mas Jesus, mesmo tendo nascido de mulher, ele não pecou. Entretanto, ele sofreu uma morte física e humilhante por causa do meu e do teu, do nosso pecado. A palavra nos diz em Romanos que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Entretanto, em Romanos 5:8, nos diz a palavra que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele, em sua plenitude humana, suportou todo o sofrimento que deveria ser seu e meu. Ele suportou. Ele sofreu uma morte física e humilhante, como mostra a palavra de Deus. Em Mateus 4, de 1 a 11, que é o quadro que fala a respeito do momento em que Jesus foi tentado, suportou a tentação, venceu as ciladas do inimigo, para que você e eu tivéssemos vida abundante. Hebreus 4:15, Marcos 1:12 e 13, Lucas 2, de 1 a 21 e Filipenses 2, de 5 a 8. Você vai contemplar toda uma descrição a respeito da plenitude humana de Jesus. Entretanto, além da plenitude humana, ele foi plenamente divino, ou ele é plenamente divino. Quando você olha no lado plenamente divino, você vai ver que ele é o Filho de Deus. Veja que no ato do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e escuta-se uma voz do céu. Quem João Batista escuta uma voz do céu, que Deus diz: este é meu filho amado, em quem me compraz. Então, ele é o Messias. Ele é o que fora anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, a exemplo de Isaías anunciá-lo, em Isaías 52, Isaías 53, o que ele, sendo divino, ia suportar em favor daqueles que nele crê. Não esqueça que ele é Deus encarnado, pois a palavra que se fez carne, que veio à terra para salvar a humanidade, como diz lá em João 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no 14, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Também temos em João 20, verso 3, não esqueçamos que seu reino é o reino de Deus, onde seus seguidores de todas as nações estão unidos no amor e na paz.
como mostra Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Miqueias 5:2, Marcos 14, verso 61 e 62, João capítulo 4, verso 25 ao 42, ou capítulo 18, verso 36. Você sabe quem é Jesus? Os discípulos com Jesus, em pleno momento que Jesus conversava com ele, como mostra em João 14, 6, quando Jesus diz para ele: quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E faz a seguinte colocação, dizendo ele aos discípulos: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Agora um dos discípulos, ou seja, um dos 12, diz algo que ele vai dar uma resposta para ele diante da colocação feita por esse discípulo. O discípulo era Tomé. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E segue Jesus: se vós me tivesses conhecido, conhecereis também o Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus novamente é surpreendido, porque ele contempla outra colocação feita por outro discípulo, e esta colocação é feita por Filipe, que diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus diz para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? E aí Jesus agora faz uma indagação a ele a respeito da fé. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E se você se indagar sobre a questão da fé, a palavra nos diz em Hebreus, capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Humanamente falando, você e eu não vemos Jesus, ou não vimos Jesus, como os discípulos tiveram o privilégio de ver, como os apóstolos da época em que Jesus estava na terra. Mas você precisa crer que ele veio ao mundo, tomou a forma de homem, não por acaso, mas tomou a forma humana, para que pudesse na cruz cravar o teu e o meu pecado, e pudesse nos reconciliar com Deus, para que através da ação gloriosa dele, nós tivéssemos vida eterna com Deus. E é nessa ação gloriosa que nós devemos reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Pois Jesus é plenamente humano, plenamente divino, mas ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Pois ele disse a Filipe que quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. E segue dizendo: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
E continua dizendo a ele e aos demais ali: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maior fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus espera que nós tenhamos plena comunhão com Deus. Essa comunhão só se dá através de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho. Nós buscamos a verdade, Ele é a verdade. Nós ansiamos pela vida eterna, Ele é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois fala para todo ser humano: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é nessa ação gloriosa que nós estamos diante do Salvador. Mesmo sem ter pecado, ele, Jesus, escolheu morrer e receber o castigo pelos pecados da humanidade, a fim de salvar todos os que crêem. Diz João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna com Deus? Precisa crer em Cristo Jesus, o Senhor. É nessa ação gloriosa dele que você e eu o reconhecemos como Salvador das nossas vidas. Agora quero lhe dizer, mesmo que não haja esse reconhecimento, ele não deixa de ser o Salvador. Ele é o Salvador, ele é o enviado de Deus para que assim realize a obra. E ele não só veio, mas ele realizou a obra. Ele foi cravado lá na cruz. E na cruz ele disse: Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por meio da sua ressurreição, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita do Pai. Por meio da sua ressurreição, ele venceu a morte e o pecado, Satanás e o inferno. Venceu tudo. Ele promete a vida eterna para aqueles que creem nele, como se encontra em João capítulo 20, em Lucas, capítulo 24, versos de 5 a 7, em João 3, 16 e 36, no capítulo 5, verso 24, no capítulo 11, verso 25, em Hebreus 9, 14. Ele é o último Adão. O primeiro Adão nos levou à queda. O último Adão, ou o segundo e último, porque ele é o último Adão, nele nós temos o perdão dos nossos pecados. Segundo Isaías, o que separa o homem de Deus, como está escrito em Isaías, capítulo 59, verso 1 e 2, quem separa o homem de Deus são os seus pecados. Em 2 Crônicas 7, 14, a palavra nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ter o perdão dos seus pecados? Confesse a Deus através de Cristo Jesus. Disse também o profeta Isaías, em Isaías 1,18, se o nosso pecado estiver vermelho como a escarlate, à medida que nós confessarmos através de Cristo Jesus, Deus passa sobre nós
o sangue do Cordeiro, sangue esse que, segundo João capítulo 1, verso 29, ele diz que João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus tira o pecado de todo aquele que nele crê. Pois ele, o último Adão, oferece perdão e nova vida. Em João 10:10, por exemplo, a palavra nos diz que ele disse, olha, o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele promete a vida eterna para aqueles que creem nele. Lucas 24, 5-7, como já disse antes. E ele oferece de uma vez para sempre, porque ele é o último Adão. Ele é aquele que ofereceu a sua própria vida em seu lugar, em meu lugar, em o nosso lugar. Ele oferece perdão e nova vida, livrando do pecado e da morte que Adão trouxe à humanidade. Quando você quer saber a respeito da queda, você lê Gênesis 3. Você quer saber o que ele nos oferece em restauração? Leia Romanos 5, 12-21. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 22, e depois verso 45 ao 49. Você vai contemplar a declaração que ele é o último Adão e que, como disse Paulo em Romanos 5:8, ele prova o seu amor para conosco, ele que é em Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João nos disse em 1:9 de 1 João, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é Jesus? Jesus é plenamente divino. Jesus é plenamente humano, porque é na sua natureza humana que ele recebe sobre si o teu e o meu pecado. Basta tão somente a gente crer que ele realizou essa sublime obra para que nós pudéssemos ser reintegrados a Deus. Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Ele é o último Adão e ele é o grande sacerdote. Como sacerdote, ele liga as pessoas diretamente a Deus, porque a função do sacerdote era de apresentar o povo a Deus. O povo reconhecia o seu pecado e até o sacerdote levava o sacrifício e o sacerdote apresentava o sacrifício a Deus em lugar daquele que trouxe o sacrifício por ter reconhecido o seu pecado. Hoje nós não precisamos mais fazer isso, porque Jesus ofereceu-se a si mesmo e ofereceu-se de uma vez para sempre, sendo diante de Deus o sacrifício perfeito em prol daquele que nele crê. Ele liga as pessoas diretamente a Deus como sacerdote perfeito. Ele era perfeito e sem pecado. Por isso foi o sacrifício final pelo pecado. Nenhum outro sacrifício ou sacerdote é mais necessário, porque ele, Jesus, cumpriu tudo em o nosso lugar. Conforme mostra Hebreus capítulo 3, verso 1, capítulo 4, versos 14 e 15, capítulo 7, versos 24-27. Só fechando a nossa compreensão a respeito de quem é Jesus para você.
Se você tem o verdadeiro conhecimento de quem Ele é, no diálogo dele com os seus discípulos, nós vimos que os seus discípulos não tinham a conscientização de quem era Jesus. Veja que quando ele disse em João 14, para eles não ficarem preocupados, que eles sabiam quem ele era, veja que Tomé pergunta qual é o caminho. Filipe pede para que ele mostre o Pai. E você tem pedido para que ele lhe mostre o quê? Ele é a perfeita revelação de Deus, para que aquele que nele crê goze através dele inteira comunhão com Deus. Então, se ele é plenamente humano, porque foi com o seu lado humano que ele cravou na cruz os nossos pecados, ele é plenamente divino, ou seja, o Messias enviado por Deus, como for anunciado no Antigo Testamento, para que pudesse resgatar todo aquele que nele crê. E nesse resgate ele é reconhecido como o Salvador. Esse reconhecimento não é feito pelo ser humano. Esse reconhecimento é feito primeiro por Deus, e aquele que crê em Deus reconhece que Deus o enviou para ser o seu Salvador. Ele é o último Adão e ele é o grande sacerdote, ou seja, o sumo sacerdote, ou o sacerdote perfeito, que apresenta o pecador diante do Pai e apresenta de forma certa, lhe proporcionando vida eterna com Deus. Pense nisso e tenha um dia, uma semana, um restante de ano cheio da graça do Senhor através de Jesus Cristo. Amém.